Sabe aquela frase do Luffy? Eu decidi ser o rei dos piratas. E se eu morrer tentando, tudo bem. Ele não disse isso cheio de certeza. Não disse com um plano perfeito na mão. Não disse depois de treinar anos e estar pronto. Ele disse com o coração. E foi exatamente isso que mudou tudo. Porque existe algo que ninguém te ensina sobre grandes conquistas. Que não é o talento que chega lá. Não é a inteligência. Não é nem a sorte. É a decisão de continuar mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E calma. Você vai entender. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa que quase ninguém percebe. Pequenas coisas também são valiosas. Aquele dia que você treinou mesmo sem vontade. Aquela hora que você estudou mesmo cansado. Aquele momento em que você não desistiu, mesmo sem ninguém olhando. Essas coisas parecem invisíveis. Mas são exatamente essas coisas que constroem quem você vai ser. Porque o mais inteligente da sala muitas vezes não é o que vence. É exatamente por isso que a maioria ignora. Calma. Você vai entender. Pensa na última vez que você começou algo. Uma rotina, um projeto, um objetivo. Nos primeiros dias, a energia estava lá. A motivação era real. Você acreditava. E então, veio o dia em que não veio mais. Sem drama. Sem aviso. Simplesmente, a vontade foi embora. E você parou. Isso não é fraqueza. Isso é humano. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse momento. O momento em que você para é exatamente o momento em que tudo poderia mudar. Pensa em alguém que você conhece, que parece ter nascido pronto. Aprende rápido. Faz com facilidade. Impressiona sem esforço. Agora pensa em alguém que você conhece que não tem esse dom, que demora mais, que erra mais, que precisa repetir enquanto os outros já terminaram. A pergunta que quase ninguém faz é: 10 anos depois, quem chegou mais longe? E é aqui que a maioria desiste de entender. Porque a resposta vai contra tudo que nos ensinaram. Talento é um começo mais rápido. Mas começo não é chegada. Existe um personagem num anime que nasceu sem o que todos ao redor tinham. Sem o poder que definia quem era forte e quem era fraco naquele mundo. E todo dia, enquanto os outros dormiam, ele treinava. Não porque tinha esperança de superar, mas porque não conseguia parar. Não era motivação. Era algo mais profundo. Era a recusa silenciosa de aceitar um destino que ninguém escolheu por ele. Isso ainda não é o mais importante. O mais importante é o que acontece depois de anos fazendo algo que ninguém vê. A evolução silenciosa. Aquela que não aparece em nenhum dia isolado. Que não é visível na semana, nem no mês. Mas que um dia, sem avisar, aparece inteira. E todo mundo pergunta: quando isso aconteceu? Aconteceu em cada dia que ninguém estava olhando. Existe uma diferença entre quem desiste e quem continua. Não é força. Não é coragem. Não é motivação. É uma decisão que se repete todos os dias. Especialmente nos dias em que não existe nenhum motivo para continuar. A maioria espera sentir vontade para agir. Quem persiste age primeiro. E a vontade vem depois. Às vezes. E às vezes não vem. E eles continuam do mesmo jeito. Isso tem um nome. Mas esse nome foi tão usado que perdeu o peso. Então vou chamar de outra forma. É a arte de aparecer quando você mesmo não quer aparecer. Existe algo que quase ninguém percebe sobre o tempo. Ele não respeita quem tem talento. Ele respeita quem aparece. Um ano de aparições diárias, mesmo imperfeitas, mesmo lentas, mesmo dolorosas, vale mais do que 10 anos de tentativas esporádicas cheias de motivação. A dor que vem do esforço constante é diferente da dor de olhar para trás e ver que você não foi. Uma dói por dias. A outra dói para sempre. E é aqui que a maioria desiste de novo. Porque a dor do esforço é imediata. E a dor do arrependimento parece distante. Até o dia em que não parece mais. Pensa em alguém que você admira profundamente. Não pela fama. Não pelo dinheiro.
Mas por quem essa pessoa se tornou? Agora tenta imaginar os dias que ninguém viu. Os dias em que essa pessoa acordou sem querer. Os dias em que errou e continuou. Os dias em que ninguém aplaudiu. Ninguém validou. Ninguém sequer notou. Esses dias existiram. E foram exatamente esses dias que construíram a pessoa que você admira. Não os dias de glória, os dias de sombra. Existe algo que quase ninguém percebe sobre persistência. Ela não é uma característica. Ela é uma escolha que se repete. E cada vez que você escolhe continuar quando poderia parar, você não está só avançando em direção ao objetivo. Você está se tornando alguém diferente. Alguém que o seu eu de ontem ainda não era. E isso não tem volta. Chegou o momento de dizer o que esse vídeo guardou até agora. Talento te leva ao começo mais fácil. Sorte te coloca na posição certa uma vez. Inteligência te mostra o caminho mais rápido. Mas só uma coisa te mantém no caminho quando o começo acabou. A sorte não voltou e o caminho ficou longo demais. Persistência. Não a persistência dos discursos. A persistência das madrugadas sem plateia. A persistência de repetir o que ainda não funciona, porque você sabe que um dia vai funcionar. A persistência de ser o único que ainda acredita em você. Essa é a força que os animes mostram sem dizer em voz alta. Não é o poder especial. É o personagem que cai e levanta quando não existe nenhuma razão lógica para levantar. Assim como Luffy, que não prometeu vencer, que não prometeu sobreviver, que só prometeu tentar. E quando você assiste isso e sente algo, não é porque é uma boa história. É porque uma parte de você reconhece esse movimento. Porque você também já caiu. E a pergunta que ficou no ar foi sempre a mesma. Você vai levantar de novo? Não quando sentir vontade. Não quando as condições melhorarem. Não quando alguém aparecer para te apoiar. Agora, do jeito que você está. Com o que você tem. Desperte. O anime termina. Sua história não.